Olá, gente, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Caminho. Hoje a gente vai falar um pouquinho do segredo da paz interior, como Santo Agostinho, Yang, o Tao, o Zen revelam um caminho para um mesmo destino. São caminhos diferentes, mas que nos levam ao mesmo destino. Então, a relação entre Santo Agostinho, Carl Jung, taoísmo e o Zen, ele é fascinante e me veio essa ideia vendo tudo isso que está acontecendo com esse inconsciente coletivo, com o mundo hoje, e isso atravessa fronteiras entre teologia, filosofia de vida e psicologia analítica. Então, eu vou explicar um pouquinho como Jung via Santo Agostinho e como esses conceitos dialogam com o Tao e o Zen, trazendo uma síntese muito simbólica, tem muito simbolismo aí. Santo Agostinho buscava o que é a graça divina. Jung explorava os arquétipos da alma. O Tao ensina a fluir com o universo. E o Zen prega o despertar através do silêncio. À primeira vista, são caminhos opostos, mas e se todos estiverem apontando para o mesmo destino? A paz interior. Então, primeiro, na visão de Santo Agostinho, né, pela interpretação de Carl Jung, ele era uma figura arquetípica que representava a busca pela integração entre a fé e a razão, além da luta entre os opostos, pecado, graça, carne e espírito. E a gente tem aqui alguns pontos chaves: a sombra e o pecado original. Então, a confissão dos pecados em Confissões de Agostinho ecoa essa ideia junguiana da sombra, desses aspectos reprimidos da nossa psique que a gente precisa integrar. Então, Jung via Agostinho como um pioneiro da introspecção psicológica. Deus como centro do nosso corpo, da nossa mente, da nossa psique. A frase: fizeste-nos para ti, Senhor, e nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Reflete o arquétipo do self, o centro que a gente tem dentro da gente, na nossa essência, o unificador dessa psique, dentro da psicologia profunda. Então, a graça e o inconsciente. Agostinho, ele defendia que a salvação vem da graça divina, não do esforço humano. E Jung via nisso uma analogia com a transcendência do ego, pelo inconsciente coletivo, através do fator do luminoso. Então, Santo Agostinho e o Tao, o taoísmo, são paradoxos e união de opostos. O Tao é o Dao, o caminho, na filosofia chinesa, e prega a harmonia com o fluxo natural da vida, como um rio que segue. E Agostinho, embora cristão, ele abordava paradoxos semelhantes. Interioridade versus o mundo externo. Santo Agostinho buscava Deus na alma. Isso eu vou ler, tá? Noli foras ire interiori hominis habitat veritas. Não saias fora, a verdade habita no interior do homem. Está no nosso interior. Isso é uma prova concreta do universo falando hoje. Isso ressoa com o tal, que ensina que seguir esse fluxo interno, esse rei, faz com que a gente consiga parar de se debater e seguir o fluxo. A união de opostos, né? Yang via o Tao, representado pelo Yin e Yang, como um símbolo dessa conjunction oppositorum, que é essa união dos opostos, que é essa integração do feminino e do masculino, o tema central de toda a sua obra que tanto a gente busca. E chegou esse momento. E Santo Agostinho também lidava com dualidade, cidade de Deus versus cidades dos homens, buscando sempre reconciliação na graça divina. E agora a gente vai fazer uma analogia com o Zen, o silêncio da alma. O Zen busca a iluminação, que é o Satori, através da meditação e do desapego. E Agostinho, embora não fosse um místico oriental, ele compartilhava de ideias próximas, o silêncio e a contemplação. Ele escreveu sobre o silêncio da alma para ouvir Deus, ecoando a prática Zen de esvaziar a mente, para você esquecer, ouvir o vazio,
o silêncio. Então é o desapego do ego, a humildade agostiniana. Nós, abre aspas, nós somos mendigos da graça. Então aproxima-se desse desapego zen ao ego, necessário para transcender o sofrimento. Iluminação versus graça. Enquanto o zen, ele busca o satori, que é o insight repentino, essa iluminação, você acessar essa verdade divina, Agostinho via iluminação como um dom divino. Então, para Jung, ambos são caminhos para a individuação. Esse processo de você se tornar quem você realmente é, em essência. E Jung e Agostinho, a psicologia da totalidade, dentro disso tudo, ele via esse santo como um precursor inconsciente, tá? Um precursor antes de chegar a essa psicologia profunda, que é algo novo, né? Que nós estamos num mundo moderno que teve o desenvolvimento da psicologia. Então é como se fosse essa busca pelo arquétipo do self, a busca por Deus. É o Deus, o divino que habita em nós, e ela é reinterpretada por Jung como uma jornada em direção ao self, ao nosso centro, aonde tudo se une, aonde tudo se integra, onde há o todo, esse nosso templo sagrado. Então, quais as sincronicidades com o tal? Então, a noção que Jung tinha do tal, da sincronicidade, ele falou muito isso nos livros, nós temos O Segredo da Flor de Ouro. Então, são eventos conectados por significados e não por causalidade. E o Santo Agostinho, por sua vez, via o que? A providência divina como uma força que ordena o caos, uma sincronicidade cósmica. E vamos colocar aqui, o Zen é a indiferenciação criativa, que é o estado da mente vazia do Zen, lembra muito uma ideia de indiferenciação. O que é isso? Um retorno ao potencial puro antes da divisão em opostos. O retorno àquela criança feliz, a criança interior, o olhar do aprendiz, o estar presente no aqui e agora. Então, tudo isso são implicações para a nossa própria espiritualidade contemporânea. Então, é uma síntese entre Santo Agostinho, Tao, Zen, sobre uma ótica diferente da simbologia. Então, essa integração Oriente-Ocidente, a graça de Santo Agostinho, o fluxo, que vem do Tao, e o despertar do Zen. São caminhos para quê? Para uma mesma totalidade psíquica. São caminhos diferentes, são caminhares diferentes que chegam ao mesmo destino. Então, a gente pode ver aqui como os ritos, né, e símbolos da religião, como os símbolos da psicologia profunda, como expressões do inconsciente coletivo. A oração agostiniana e o zazen, que é essa meditação do Zen, são técnicas, gente, do que de integração psicoespiritual, mente e espírito. Então aqui a gente tem uma cura dessa fragmentação moderna. Então se a gente pensar numa fusão de tradições, isso aponta para uma espiritualidade não dogmática, centrada na experiência direta com o sagrado, a minha experiência com o sagrado, o divino que habita em mim. Então essa ponte entre Santo Agostinho, o Tao e o Zen, né, torna-se uma ponte arquetípica entre um mundo do cristianismo ocidental, que é a nossa base, e as filosofias orientais. Então aqui o meu foco está na interioridade também. Então essa graça, essa reconciliação dos opostos, ela nos traz o que ela nos ensina? O Tao, que ensina a fluir com o mistério da vida. O Zen, que convida ao despertar no aqui e agora. Então essa convergência revela o quê? O que isso traz de esplendor, que traz dessa nossa revelação o nosso Deus interior, que é uma realidade transreligiosa. É um convite a transcender rótulos e a abraçar a totalidade da nossa existência nesse planeta, nessa galáxia, de todo um cosmos.
Então a paz não está no fim da jornada, ela está no caminho, e esse caminho, seja através da graça, do silêncio, do fluxo do tal, é sempre uma viagem de volta para casa, você mesmo. Então você deixa aqui nos comentários o que você achou dessa minha analogia, se você gostou e se você acha que isso reflete o que você espera, o que você tem como esperança e como fé ainda dentro de você, diante desse mundo que está se abrindo novo, que está desmoronando o mundo velho para a chegada desse novo mundo. Eu agradeço e até o próximo vídeo. Até logo.